Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre como você pode estimar ou calcular o valor do raio, da massa e da densidade da Terra, tá? Bem, antes de nós iniciarmos essa aula, né, essa indagação, essa estimativa, né, ela foi colocada na enquete, né, do canal Gênios da Física, né, lá na aba Comunidades. E lá nessa enquete, né, eu perguntei exatamente se os membros, né, se os ouvintes, né, do canal, se eles conheciam alguma técnica, alguma maneira de estimar essas quantidades, né? E aí, né, o aluno, né, João Lucas, né, ele colocou duas respostas lá relacionadas a essa enquete que eu inseri na comunidade, né? Então a primeira diz que é para você estimar o raio da Terra, né? Ele fez alusão, né, ao método de Eratóstenes, né, que no século III a.C. calculou o raio da Terra com uma precisão, né, de aproximadamente 2%, tá? Então um método bastante antigo, grego, né, para medir o raio da Terra, né, que foi muito bom, né? E a outra técnica, né, que ele mensurou foi o experimento, né, que foi realizado no século XVIII, o experimento de Cavendish, né, onde esse experimento ele é conhecido como pesagem da Terra, né? No fundo ele calculou a densidade da Terra. E aí esses dois experimentos, né, um de Eratóstenes, né, estimou, né, uma das estimativas muito precisa, né, para a época, né, mediu o raio da Terra, e o experimento de Cavendish calculou basicamente, né, a massa da Terra. Então, será que existe uma maneira mais, digamos assim, mais moderna, né, que nós podemos usar os dados mais atualizados e obter um resultado melhor? A resposta é sim, né? Então, nessa aula de hoje, nós vamos utilizar as coordenadas geográficas, né, de latitude e longitude, tá? E aí vamos escolher duas cidades, né, que passam próximo do Equador, né? Uma cidade que seria, né, a cidade de Chaves, né, na ilha do Marajó, no Pará, e a outra cidade, São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, tá? E em seguida vamos calcular a massa, né, e a densidade da Terra, né, usando aí o resultado de Newton, né, da gravitação universal, perfeito? Então vamos lá. Então inicialmente, né, você tem aqui a Terra, né, considerando ela como uma esfera, né, de raio R, e aí essa linha imaginária que corta de norte a sul o hemisfério, a Terra, né, nós chamamos de linha de longitude, né, e a mais conhecida, que separa a Terra em dois lados, né, lado leste e lado oeste, tá? É a linha que passa exatamente na cidade de Greenwich, né, na Inglaterra, né? A longitude dela é 0 graus, perfeito? Então essa é a linha mais importante de longitude, né? Então a longitude também é conhecida como meridiano, né? Já a linha que corta transversalmente ao eixo de rotação da Terra, né? A principal dessas linhas, né, é a linha do Equador, né? É a linha chamada de latitude ou paralelo, né? Nós chamamos de 0 graus, né? Ela divide a Terra em dois hemisférios, norte para cima e sul para baixo, perfeito? Então, digamos que eu tenha duas cidades A e B que passam ali exatamente no Equador, né? E aí você sabe que o raio da Terra é R, né? E você conhece a distância entre essas duas cidades, perfeito? Então você conhece as coordenadas geográficas de latitude, né, que passa exatamente ali na linha do Equador, tanto A quanto B, e a longitude, né, que passa em A, e a longitude que passa em B. E a distância entre as duas cidades eu chamei de Dzinho. Então, por uma regra simples de 3, né, você pode tirar o raio da Terra da seguinte forma. Então você diz que o comprimento da circunferência, né, ali no Equador, né, é aproximadamente 24 horas, então essa distância D vai estar para um tempo T, que eu ainda vou calcular, né? Vou relacionar esse tempo T com a questão do nosso fuso horário, né? Então esse tempo T aqui é a defasagem do tempo, né? Já que as duas cidades têm uma certa distância D, perfeito? Então você multiplica o produto dos meios igual dos extremos, né? Isola, simplifica 24 com 2 dá 12, né? Você encontra que o raio da Terra
ele vai ser, né, dado, né, considerando a Terra, claro, uma esfera perfeita, um círculo, né, perfeito, então R vai ser 2 vezes essa distância entre as cidades, dividido por π, que é 3,14, né, aproximadamente, e vezes a variação de tempo, o tempo que é o fuso horário entre as duas cidades A e B, beleza? E aí, para exemplificar esse resultado, né, ver se de fato ele está de acordo, né, com os valores que nós conhecemos, né, eu vou pegar duas cidades, a cidade de Chaves, no Pará, e a cidade de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, né? Chaves fica ali, né, ali na região do Arari, ali na ilha do Marajó, e São Gabriel da Cachoeira fica às margens ali do Rio Negro, perfeito? Então, as coordenadas de latitude, né, aqui 0 graus, basicamente 0 graus ao sul, né, da cidade de Chaves, e a longitude, né, 49 graus a oeste, ou seja, a cidade está, digamos, nesse ponto A aqui, né? Então, ela está à esquerda de Greenwich, tá? A 49 graus e passando quase para aproximadamente em cima da linha do Equador, perfeito? E aí já a São Gabriel da Boa Vista, né? A São Gabriel da Boa Vista vai estar 0 graus também ao sul, né? Aqui na cidade B, e a longitude vai estar a 67 graus, né, a oeste. Perfeito? Então, a diferença de longitude, né, você vai fazer 67 graus menos 49, vai dar 18. E você vai fazer uma regra de 3, né? Então, você sabe que 24 horas correspondem, né, a 360 graus, né, uma volta completa. Então, 18 graus de diferença entre as duas cidades A e B vai me gerar um tempo ΔT de aproximadamente 1,2 horas de diferença de fuso horário entre a cidade A e B. Então, você guarda esse resultado. E a distância entre as duas cidades, você pode usar o Google Earth, né, para obter, né, a distância entre as duas cidades A e B. Você vai encontrar que é basicamente 2.000 quilômetros, né, 2 vezes 10 a terceira km, beleza? Então, você vai substituir esses resultados de aqui nessa expressão, 2 vezes d, π 3,14, e a distância, né, a diferença de longitude, né, de graus, de 67 menos 49, que vai dar 18. Você vai substituir, que já deu 1,2 horas para esse graus aqui, então você vai substituir no tempo t que aparece na expressão. Quando você faz isso, você encontra um valor de raio, né, da Terra de 6,3610 a terceira quilômetros. E é quando você compara com o resultado conhecido, por exemplo, do Halliday, né, esse valor conhecido do Halliday, você encontrou 6,37 vezes 10 a terceira quilômetros, lá, o resultado real, né? E o erro percentual, quando você calcula o erro percentual, né, entre o resultado real e o resultado que nós calculamos aqui, estimamos, né, nós vamos encontrar um erro percentual relativo de 0,2%. Então, um resultado bastante bom, né, para esse tipo de análise, usando, por exemplo, as coordenadas de latitude e longitude de duas cidades, né, nortistas, né, uma no Pará, Chaves, e a outra no Amazonas, São Gabriel da Boa Vista. Perfeito? E é como é que você pode agora obter a massa da Terra com esses resultados? Então, você pode usar a lei de Newton, né, da gravitação. Nós sabemos que o módulo da gravidade, né, ele é dado pela a lei da gravitação universal como sendo a constante gravitacional, a massa da Terra sobre o raio da Terra ao quadrado. E aí você isola a massa, fica g vezes r quadrado dividido por g grande. G, aproximadamente no Equador, é 9,7, né? Vezes o raio da Terra que nós encontramos, 6,3610 a sexta, já convertendo para metro, tudo isso ao quadrado. E a constante gravitacional, né, medida por Cavendish, né, 6,67 vezes 10 a menos 11, né, já era conhecido esse resultado aqui, né, e foi atualizado, melhorado, né, ao longo dos anos. Tá? E aí nós encontramos uma massa da Terra de aproximadamente 5,93 vezes 10 a 24 quilos. O valor aceito hoje no livro também do Halliday, né, na parte de apêndice, você vai encontrar que é 5,98 10 a 24 kg. O erro percentual relativo entre esse resultado e o que nós calculamos está em torno de 0,8%. Tá? E aí com isso nós podemos determinar finalmente a densidade média da Terra. Né? A densidade vai ser a massa sobre o volume. Como a Terra estou considerando como uma esfera perfeita, o volume da esfera é 4/3 de π vezes esse r ao cubo. Substitui o valor da massa que nós encontramos aqui. Substitui o 4/3 de π 3,14, o raio que nós encontramos, que foi 6,36 10 elevado à sexta,
tudo isso ao cubo. Você faz as simplificações e encontra uma densidade média da Terra de 5,51 gramas por centímetro cúbico, com o valor comparado do Halliday, né, no apêndice, o valor real de 5,52 gramas por centímetro cúbico. Nós concluímos que o erro percentual relativo entre esse resultado e o que nós encontramos, estimamos, né, por aqui, né, deu 0,2%, ou seja, todos os nossos resultados, né, foram menores do que 1%, né, da raio, massa e densidade média da Terra, perfeito? Então gostaria de agradecer aí ao João Lucas, né, pela resposta, né, da enquete que nós fizemos no canal, né, e obrigado a todos por prestigiar esses resultados e compartilhar conosco um pouco do conhecimento, tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!